RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Oiê! Olá! Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Duas Mulheres num Sofá. Lila hoje de chapeuzinho, Ai, hoje curtiu eu o visual? Ai, adoro usar chapéu. Combina comigo, todo Lembra, mundo Lila, diz. quando a gente começou a falar sobre o programa, começou assim o embrião do nosso Duas Mulheres, Sim. tu falou, pô, eu vou usar chapeuzinho. Eu digo, isso, tem que usar mais seguido. É, mas eu acho que ele combina mais com o verão, assim. Eu tava esperando chegar esse inverno é clima, charmoso né? também. Eu gosto, eu adoro, Marla, adoro usar um chapeuzinho. Acho que é um... eu curto mesmo, acho não só elegante, assim, descolado, mas... Tipo, nesses dias de calor, nada melhor que sair com um chapeuzinho na cabeça. Domar o cabelinho. Ai, não só para domar o cabelinho. Guria, caminhar no sol, no verão, é a melhor coisa, assim, ó, mesmo que seja uma quadra, com chapéu é bem mais fácil. É verdade. Lila, escuta, e essa época também de final de ano, assim, é uma época de reencontros, né? De rever amigos, a família principalmente, né? Tem muito a ver com Natal. Ano Novo acho que é mais amigos, né? É, eu mesmo, ali em casa, minha irmã, que mora fora, e meu cunhado já estão na cidade, a gente, para as festas de Natal. Por muitos anos, meu irmão, que morou fora também nessa época, estava aqui. Tu também sabe isso, né, Marla? É verdade. A gente sempre comenta, né, que o nosso programa, ele não é uma personagem, uma jornalista e outra jornalista, astróloga e tal. Não, são duas mulheres realmente falando das suas vidas. E eu aqui já comentei com vocês em casa várias vezes que eu tenho um filho de 21 anos que está há 6 anos morando nos Estados Unidos. Ele foi para fazer os últimos anos do high school, que é o nosso ensino médio, né? E, em função disso, acabou ganhando uma bolsa, porque o menino é inteligente. Que legal, parabéns. E aí tá na faculdade e ele se forma em maio já, então tu vê. Uau, maio, Marla! Uau! E ele vem, graças a Deus, a gente consegue se ver, principalmente nessas datas. E ele chegou agora essa semana, veio passar o Natal e, como sempre, assim, a família vai para o aeroporto, aquela farra. É bom, né? E esse momento é lindo, né? Eu É adoro. gostoso, né? Porque... Assim, a gente vai falar sobre isso hoje no programa, né? Sobre os reencontros, mas sobre o lado bom, né, do reencontro, a alegria que é tu reencontrar, mas também, assim, como é, às vezes, duro, assim, tu ver um filho, por mais maravilhoso que seja, viver essa experiência no exterior, fazer uma faculdade de ponta, tu olhar o quarto vazio, tu comemorar teu aniversário e falta, né, aquela pessoa e tal, mas, enfim, é pro bem dele, ele tá feliz, e eu filmei com meu celularzinho, ele chegando no aeroporto, querem ver? Adoro, quero. A mãe é bobada, roda aí, ideia, Batista. Uhul! Eva! E filhão? Chegou! Amor da vida! Querido! Depois eu te abraço. Tá bom. Amado. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu sempre me emociono quando eu vejo isso. A imagem ficou assim, larga, ele é um palito engomado. Até acho que ele vai gostar, porque, né, lá em casa meus filhos são 2 palitos. Sabe, Marla, que agora olhando essas imagens, eu me lembrei do filme Simplesmente Amor. Eu sou apaixonada por esse filme, não sei se vocês já viram, é um filminho antigo. E ele começa e acaba com cenas assim em aeroportos, né? E tem uma coisa que ele fala que eu acho lindo, assim, e eu super concordo, que ele diz assim, o narrador do filme, o personagem lá, o protagonista diz que quando ele tá triste com o estado do mundo, que ele pensa no portão de desembarque do aeroporto de Londres, né? Por quê? Heathrow, exatamente. A opinião comum é de que vivemos nesse mundo de tanto de ódio, né? Mas que quando tu vai no aeroporto, tu vê exatamente o que a gente acabou de ver aqui. Esse abraço carinhoso, reencontro de mãe com filho, de vó com neto, de namorados, de amigos, né? Enfim, e que quando tu olha para isso, tu percebe esse afeto, esse amor e que isso tá em todo lugar. E como o mundo precisa desse sentimento, muito. né? E tu sabe que eu tava olhando, o Google divulgou uma pesquisa, esse filme, Simplesmente Amor, é o mais procurado nos últimos 5 anos, em época de Natal. Essa época de Natal, ele tem sido o mais procurado nos 5 últimos anos. Então, eu acredito que o mundo realmente está buscando mais isso, né? Tá procurando esse afeto, esse amor. Com certeza. Que vai estar no sofá hoje, né, Marla? Vai estar. E tu sabe que é engraçado, assim, porque como o João Pedro, né, o meu filho, eu tenho 2 filhos, o Lourenço, de 14 anos, o João Pedro, de 21, esse que mora fora, e como eu vou no aeroporto, em geral, nessas datas que coincide com o calendário americano, europeu,
são diferentes as épocas, Sim, né? sim. As férias longas deles são no verão americano, o inverno brasileiro, e depois inverte e tal. Então, assim, eu geralmente quando eu vou, tem outros jovens que estão na mesma situação que ele embarcando, e outras mães, outros pais, outros irmãos, outras famílias. Então, essa é uma cena recorrente. Claro, volto a dizer, claro que é emocionante tu ver um filho teu seguir um rumo tão bacana. Falando em pesquisa, inclusive, assim, ó, eu estava lendo hoje que 60% dos jovens brasileiros querem morar fora, querem estudar fora, querem fazer uma faculdade ou pelo menos um intercâmbio. Então, assim, na verdade, é um sonho, né, Sim. da grande maioria dos jovens. E, curiosamente, também é invertido, assim. Por exemplo, o meu filho tem muitos colegas americanos que gostariam muito de fazer um intercâmbio no Brasil para fazer Claro, para né, conhecer, né? essa troca. Então, assim, mesmo sendo uma coisa tão bacana, tão produtiva, né, que ele conquistou, Sim. o coração aperta, Acredito. né? Não tem como é não fácil. apertar, né? E, assim, já aconteceu assim, dele ficar doente. E eu enlouquecida aqui, ligando lá para a universidade para falar com a moça do plantão lá, da médica de plantão, para saber se era grave, ou quando ele estava triste por alguma coisa, ou quando ele estava feliz porque ele tinha tirado uma nota bacana. Então, assim, ó, são momentos que eu queria estar com ele. Sim. E Marla, quando o João Pedro está aqui, muitos encontros com os amigos Sim, dele agora também. mesmo, acabei de olhar meu celular. Mãe, posso fazer um churrasco lá em casa? Vai fulano, beltrano, ciclano, não sei o que. Eu digo, claro, porque para mim é casa cheia, né? Sim, mas isso que eu acho bacana, né? Essa época a gente vê, não, claro, sempre que ele vem eu acredito, mas nessa época em especial, que é quando as pessoas conseguem realmente vir para estar com as famílias, assim, a gente vê tanto isso, né? Esses encontros de amigos, esses encontros familiares, e isso sempre acaba gerando coisas bem interessantes e bem legais, assim, E tu né? vê também, por exemplo, como eu falei, eu tenho 2 filhos, a alegria do meu outro filho, do Lourenço, quando o irmão está em certeza. casa. E isso é muito bacana. E também outra preocupação que eu tenho, a gente vai receber umas amigas hoje aqui, vamos contar em seguida. Sim. É justamente como eu tenho um que mora fora, então quando ele vem é uma novidade, eu tenho que cuidar também o lado do que está aqui, que ficou, que talvez ainda vá, né, para que não seja assim, o João Pedro vai chegar, Sim. a família inteira se movimenta, se mobiliza, e tem um outro que está aqui, né, no dia a dia. Então, assim, são coisas de mãe. E que tem que prestar atenção, né? Com Tu sabe que certeza. eu busquei aqui, encontrei no livro uma história que eu achei fantástica sobre esses encontros, né? E eu vou contar aqui para vocês, eu vou dar uma lida aqui nessa história. Olha que legal. Uma empresária, tá? Tem uma história muito legal. O seu avô iria fazer 100 anos em agosto de 2002, tá? E os 8 filhos, que moram em Belo Horizonte, começaram a se reunir um ano antes para planejar a festa. Os encontros eram mensais, cada mês na casa de um dos irmãos, que apesar de morarem na mesma cidade, como acontece com várias pessoas, né, raramente se viam e redescobriram nessas reuniões de família o prazer de estarem juntos. Bem, faltando 2 meses para a festa, o avô faleceu. Não tinha mais festa, né? E apesar da tristeza, ou até mesmo por causa dela, os 8 filhos decidiram que não iriam mais parar com os encontros mensais. E deram às reuniões o nome de brother, né, que é irmão em inglês. Tá ótimo. O anfitrião da vez oferece as bebidas e cada um leva um prato, uma comidinha, normal, né? E diz que não parou mais esse livro, eu acho que é de 2012, pelo que eu entendi, 2011. Eu não me lembro o ano dele, mas enfim, já vem acontecendo há um tempo. E diz assim, ó, que a mãe dessa empresária de 77 anos costuma dizer na maior animação, amanhã tem brother. Oba! E no próximo bloco tem Brothers, porque agora a gente vai fazer um intervalo e nós convidamos, já que o programa é para ser um livro aberto das nossas vidas, as nossas amigas do peito para falar de reencontros. A minha melhor amiga de infância vai estar aqui daqui a pouquinho. Que legal. Intervalo, a gente já volta. Oiê, estamos de volta. Com agora não mais 2, mas 3 mulheres num sofá. É isso aí, conforme prometido, né? Tá aqui a Graça, que o nome dela é Maria da Graça Bins Martins, minha amiga, agropecuarista, achei tão chique isso, amiga. E mãe de 4 filhos. Uau. Tá bom pra vocês? Vou contar rapidamente a história assim, de minha e da Graça. Nós somos amigas desse tempo de colégio. A gente passou pelo período do ensino médio, que na época era segundo grau, mas enfim. Faculdade, eu fiz a minha, ela fez a dela, mas amigas.
nos casamentos, eu fui madrinha dela, ela foi minha madrinha. Aí tivemos os filhos, ela teve 4 filhinhos, eu tive 2 filhinhos. Mais ou menos na mesma época, né? Exato. Um pouquinho Sim, mais nós casamos com um ano mais ou menos de diferença uma da outra. Hoje os nossos filhos estão na faculdade, eles são amigos entre si. Nós nos consideramos uma família, não é, Graça? Sim. E o motivo pelo qual eu convidei a Graça, especificamente, eu considero a Graça, assim, a minha melhor amiga de infância, no sentido, assim, a minha amiga há mais tempo que eu nunca perdi. Que legal. A gente se fala todo dia, no mínimo uma vez, 2 por semana, há quantos? Não vou nem contar. Algumas décadas. Mas eu convidei a Graça por um motivo que eu sempre brinco com ela, assim, se eu não tivesse a minha família de sangue, é com a família dela que eu passaria o meu Natal. Que legal. Porque é realmente a família que eu considero a minha família. Eu não estou dizendo isso na TV, ela sabe, eu digo isso desde sempre. E é verdade. E a Graça está aqui também porque ela tem reencontros na tua vida, né, Graça? A vida dela mudou completamente recentemente, porque o filho mais velho, que tem a idade do meu mais velho, foi morar nos Estados Unidos. Um mês de diferença. Exato, nós estávamos grávidos juntos. Que nós legal, estamos juntos. gurias. Todos morando, os 2 filhos mais velhos estudando fora. E aí o filho da Graça, que é o João, que é um dos melhores amigos do meu filho, também foi fazer faculdade nos Estados Unidos. E agora, esse ano, foram os outros 3. Tu está com teus 4 filhos estudando fora. E eu mais lá do que cá, Sim, né? claro, tem que ser, né, Graça? Acaba que no fim a gente vai atrás dos filhos, né? Sim. E a vida da gente. Só que a família. E o resto tá aqui, né? Sim, porque tu Mas tem em isso, função, né? em função- Tu é muito apegada à tua família, irmãos e sobrinhos e tal. Quer dizer, pra ti Sabe não bem, foi fácil, amiga? né? Essa... Como a gente tem meus sobrenomes, a gente falava às vezes quando a gente era irmã, quando a gente era menor, assim, né? Só que assim, uma bem loira e uma bem Sim, exato. Uma loira de olho verde e uma bem morena. uma mas tudo cara uma bem. da outra, mas a gente era irmã, né? Quando a gente Nessa época, agora todo mundo se reúne aqui. todo mundo se reúne. E tu falou desse filme, que também eu realmente, eu acho lindo, maravilhoso. E eu acho, assim, não sei se é porque esse ano eu fiquei mais lá, porque os meus filhos agora começando faculdade, além dos 4 filhos, sim, eu tive 2 anos depois tive trigêmeos, então... Ah, é detalhe. Então, trigêmeos. todos, assim, todos entrando na, tipo, faculdade. Aí, é o primeiro ano que, assim, a gente... Vou passar sem um filho, porque porque o pai deles mora lá, né? Eu sou divorciada, então um ficou com o pai no Natal. Os outros, a gente sempre passou o Natal na fazenda, a Mara já cansou de passar com a gente. Sim. Tem um Mas, assim, ó, é emocionante, porque Não, e quando a esse gente ano... sai, a gente volta, dá aquela coisa, assim, Tu sabe saudadezinha do que nosso país. Eu estava conversando com a minha prima, que é psicóloga, a Ana, e ela estava me dizendo isso, assim, eu estava perguntando para ela se existia alguma correlação, assim, disse, olha, Ana, eu vou fazer um programa sobre esse tempo de reencontros, existe alguma correlação sobre, assim, quando a gente está fora? Por que quem está fora acaba sempre puxando os encontros familiares? Eu tenho um exemplo na minha família, em 2012, uma prima que morava fora voltou para morar no Brasil e, em função dela, a gente começou a se reunir, as primas Rison, que virou o encontro das Rison, anualmente. Na verdade, a gente começou em fevereiro de 2012 a fazer encontros e, em função desses encontros, meu irmão, que morava fora, em dezembro propôs um encontro para reunir os tios, as primas, que virou o encontro da Risonzada. E desde que a gente máximo. brinca. Ai, que máximo. E desde então, a gente se reúne A gente uma tem um vez encontro por na ano. Martinzada. É martizada. Olha que legal. É muito A gente bota engraçado, foto, assim, a martizada. martizada em peso. Porque os sobrinhos da Graça são, pra mim, sobrinhos também. Os filhos da Graça são filhos e é tudo meio misturado. E a gente Que bota legal. uma foto assim no Facebook. A Martizada martizada reunida, né? Porque é bem isso. Exatamente. Então, uma vez por ano a gente se reúne, né? E isso aí virou uma tradição. E aí eu perguntei para ela assim, essas pessoas que moravam fora, que puxaram esses encontros. Eu disse, Ana, existe alguma coisa, alguma relação? E ela me disse assim, que ela não tinha feito isso tudo, mas ela lembrou de uma frase do Cortella que diz que que a escassez, que a falta gera uma abundância, assim, né? Eu vou te dizer uma coisa, isso aí é muita coisa, é o sangue, é Brasil, é aquela coisa do sangue, do calor humano, que tu Jeito brasileiro. tu sai fora, apesar de tu ser, tipo assim, eu tô Miami é mais latino que não sei o que, é muito brasileiro, Sim. mas quando tu vai voltando, eu me lembro agora de eu voltando, chegando assim, ó, e vindo daquele Guaíba, eu disse, ai, coisa boa, tô chegando aqui, ai, coisa boa. Aí, tipo assim, aí meus filhos, e minha filha vindo comigo, meus filhos vindo atrás, aquela coisa reunida, e aí já churrasco na casa do irmão, e aquela coisa, Isso aí.
Isso não tem, gente. A gente espera isso no não tem aeroporto, preço, sempre. né? Isso não tem preço. A gente espera Isso no tu aeroporto, tem sente, pagamento, né? todo mundo, graça, graça. E graça, Não tem preço. e isso, assim, ó, realmente, o fato de estar lá fora, assim, sentir falta disso, faz com que se valorize mais mesmo. Muito, muito, gente. Eu não sei, eu sou muito família. Eu sou bairrista, entendeu? Já morei. Colorada, doente. Fui casou. Pô, Graça, eu tava Eu sou triste curtindo até agora, achando, não. uma Mas nova tu sabe amiga que- bem legal, e agora colorada. Mas sabe Coloradinha. Uma- tem até um símbolo. a Graça tem essa peculiaridade esse ano na vida dela, que eu até tô achando que ela tá muito forte, pelo que eu conheço. Talvez acho que da semana que vem ela dá uma desmontada. Eu tô quase chorando com ela que é o falando. primeiro, não, é o primeiro ano que o Luiz, né, um dos gêmeos, quer dizer, Não vai- vai é a ficar. primeira vez que um dos filhos da Graça não Não vai estar com os no irmãos Natal. no Natal. Eu tô te achando muito forte. E a outra coisa que eu queria Mas comentar, acho que- Lila, fala. Eu acho que ele quis passar com o pai, porque o pai ficou. Claro, não pôde mas sair. é, sozinha Então, tipo também, assim, eu né? entendi, mas eu sei que ele tá. Sim, pra ele vai ser talvez Vai passar mais Natal, eu falei, difícil, filho, né? vem, volta. Vai fazer um FaceTime esse Natal, um amigo secreto. Vamos ver aquela como vai coisa. ser, Ai, tu né, sabe, amiga? falando nisso, uma vez eu tava passando o Natal sozinha com a minha mãe em Gramado, eu morava em Gramado e meus irmãos estavam fora. Eu botei uma porta-retrato com a foto de todos eles na mesa. Tipo assim, pelo mas a menos gente só a tá com- presença, mas a né? Não vou nem presença- falar assim, que eu tô é. com medo de falar, porque tipo, surpresa no Natal, a gente tá afim de fazer uma coisa. É, com certeza Que vai legal, rolar. que legal. Mas, gurias, também eu acho assim, ó, claro que o sentimento esse é sempre o mesmo. Eu volto a dizer assim, eu vejo meu filho com uma certa frequência, porque ele tem férias longas e eu consigo, às vezes, né, tirar uns dias e fugir e tal. Mas hoje em dia, assim, tá cada vez mais comum essas distâncias acontecerem, porque o Sim. mundo tá ficando menor, né? Poxa, Com antigamente, certeza. assim... Bendita internet, né? E bem Exato. dito, Tu consegue internet, falar com a isso. tua pessoa que tu, FaceTime, todo imagem. dia, se tu É. Tu quiser. pode dizer, se o filho tá fazendo arte, Tu vê. deixa eu ver, bota a imagem. Né? Ele, não, mãe, eu não tô, eu tô em casa. Aham, deixa eu ver. É, deixa eu ver. Daí, assim, desliga, faltou o sinal. Caiu a internet. Eu conheci um casal uma vez que eu achava bárbaro. Eles toda noite, ela foi morar em Amsterdã e ele não sei aonde, toda noite eles abriam o computador e eles jantavam juntos. Que legal, adoro Botavam isso. um vinho, um cálice de vinho, o seu pratinho, e jantavam juntos conversando. Quer dizer, olha que coisa fantástica. Mas o meu verdade. filho mais velho tem uma namorada, 2 anos, assim, ela mora aqui, Sim, ele a Carol. mora lá, assim, eles se falam praticamente todo dia. E o E dia quando se ele é vai assinar o dia mãe, inteiro. dá oi pra Carol, eu dou oi pra Carol todo dia. Não, e é engraçado porque isso até cria uma intimidade diferente, porque como entra dentro da tua casa nos horários mais inusitados, às vezes te pega assim de camisola, escovando o dente, num momento super da Sim. tua intimidade, tu tá interagindo. Os amigos do João Pedro, seguidamente do meu filho, estão na faculdade, eles moram dentro da faculdade, acontece isso, assim. Às vezes a gente tá na cozinha fazendo um lanche no fim de noite, assim, todo mundo já meio... Sim. Aí entra o FaceTime lá, Sim. né, o teu filho com os amigos em volta, assim. Mas isso é legal, né? Porque eu acho que esses laços, esse afeto... Graças a Deus Assim, tem isso. vai se fortalecendo Tu também, imagina, né? Deixa eu só fazer uma correção, gente. A frase do Cortella é que na abundância não há apego, que é aí que fala que a falta é que gera tudo isso. Só pra não falar a frase errada aí dele, Ai, Deus né? se livre, Cortella, ia puxar tuas orelhas. Já pensou ele mandar um recadinho para 2 mulheres no sofá e não tava certo. Mas assim, ó, eu acho que isso nós estamos falando também, porque hoje mesmo eu conversava com o João Pedro, meu filho, que, como eu já falei, que vai se formar agora em maio na faculdade, lá nos Estados Unidos, na Drew University, e ele pensa em voltar morar aqui. Né? Ele, assim, tem 2 situações. Uma é aplicar o que ele aprendeu lá, o conhecimento que ele está obtendo lá Sim. nos Estados Unidos, aplicar aqui no Brasil, que é uma questão até de brasilidade, de generosidade também. Sim, sim. E a coisa de conviver com a Eu família, acho né, que muitos Graça? brasileiros pensam nisso, né, Márcia? Sim, tu não Tipo considera assim, essa tua vida em uma Miami situação definitiva. Não, eu não. Com certeza não, mas os meus filhos estão... Eu abri uma porta para eles, né? 4 filhos, assim, tu abre Sim, a porta, eles sim, decidem, sim. aí a vida é deles, eles vão optar por, né, assim... Então, como o pai deles mora lá, Sim, tem já tá oportunidade anos lá, de dar um green card para eles. Então, Graça, eles... e eu tô aqui pensando assim, ó. E eu sei que ainda não é o momento de pensar na volta, mas dá um apertinho quando tu pensa já na volta, assim, tipo de... Pra lá? É, agora. Não, eu já falei pro meus filhos que eu não comprei minha passagem de volta. Eles vão, tipo, agora no começo de janeiro começa tudo a voltar, porque começa as aulas tudo lá, né? Aí a mãe vai ficar mais um pouquinho aqui. E, não, eu tenho um cachorro que vai e volta comigo. Sim, que é mais um membro da família, né? mais O um membro da cachorro. família, vai e volta.
Mas eu falei, filhos, assim, a mãe não... Quando vai, mãe? Eu falei, a mãe não ainda comprou passagem de volta. Mas a Graça tá falando uma coisa também que eu acho que pega muito, assim, pra gente, né, que tem filhos morando fora, ou uma pessoa próxima, que é, assim, a sensação de que nunca tá completo, né? Isso que, pra mim, é a parte mais dura, assim. Né, eu, por exemplo, eu não passo o Dia das Mães com meu filho mais velho há muitos anos, porque coincide numa data de fim de semestre, Sim. que ele entra de férias sempre no início de junho ou fim de maio, então, segundo domingo de maio, ele não tem a menor condição de sair. E Páscoa, né, em geral, datas que são família, que são festivas. Então, sempre falta aquele lugarzinho na mesa, assim, isso dá um aperto, sabe? Sim. E eu vejo tu, assim, tu tá nessa, né, Graça? Assim, se tu tá aqui, os filhos estão lá. Se tu tá lá, tem os teus irmãos aqui. E aí a coisa... Essa pra mim é a parte mais complicadinha, assim. Eu acredito sempre que a gente sente isso, porque o meu irmão morou muito tempo fora, né? E exatamente o que acontece, assim, que tem momentos que tu gostaria de ter a presença, tu sabe que para a pessoa é melhor, que é tudo legal, mas tem aquele momento em que tu sente realmente a ausência, assim, em que a falta faz com que tu valorize mais ainda a presença, né? É impressionante. A gente tem mais 2 minutinhos aqui, porque no próximo bloco a gente vai conhecer a amiga da Lila, que também mora no exterior, e vai contar a experiência dela e essa história de amizade. Graça, assim, e da onde que tu tira a força para enfrentar isso? Porque eu me lembro, assim, primeiro foi depois foram 2. Ontem, casualmente, eu tava pensando nisso, acho que eu vou procurar um psicólogo. Porque é coisa, tipo assim, na verdade, vocês vão lá pra fazer isso aqui. Aí foram ficando, foram entrando na faculdade, na universidade. Sim, tem namorada lá já. Ai, meu Deus, e agora? Tipo assim, gente, eu acho que tinha um passo de cada vez, né? Eu acho um passo de cada vez. A Graça tocou no ponto. A coisa muito assim. Quando meu filho foi morar fora, eu busquei um apoio psicológico para fazer terapia, porque aí começa a sentir a síndrome do ninho vazio, que a gente ouve tanto falar, né? E aí começa realmente... Mas eu ando atrás deles, né? Eu ando lá, eu fico lá. Sim. Monto casinha. Bom, então, falando de reencontros, né? É tempo de reencontros, a gente vai fazer um intervalinho, vamos reencontrar uma outra amiga. Uma amiga muito querida minha, a Giz, colega de faculdade. A gente se conheceu na faculdade, está morando há 10 anos em Portugal. O pessoal aqui da RDC que acompanha o Virou Moda, deve assisti-la, porque ela faz uns quadros para o Virou Moda, bem legais. E Portugal tem sido, assim, um país que está recebendo muitos brasileiros. A gente também quer ouvir isso da Giz. Com certeza, a gente vai porque aproveitar. Os Estados Unidos sempre foi, né? Miami principalmente, né? Meu irmão também morou lá. Essa coisa de Portugal agora, a Giza pode nos contar da experiência dela. Com certeza, até porque acho que ela viu esse boom acontecer nesses últimos 10 anos, né? E a Graça volta no final para a gente fazer um brinde natalino. Intervalo, já voltamos. De volta. Estamos de volta com o nosso Duas Mulheres no Sofá, nesse momento 3 mulheres, e agora eu tenho a alegria de receber essa minha amiga. Tô emocionada. Ai, queridona. A Giz e eu, a gente estudou na faculdade, nós 3 nos formamos juntas na Fabico, né? E a Giz há 10 anos foi para Portugal, né, Giz? Me lembro bem. Tá morando há 10 anos em Portugal e há 10 anos tu vive, né? Bem dizer, esses ciclos de reencontros, né? É bem marcante essa coisa de vir ao final do ano, assim, porque a gente passou o ano inteiro longe da família e eu já passei 2 natais longe de casa. Não, 3, na verdade. O primeiro, logo que eu fui, porque recém tinha mudado, mas daí estava com muitas pessoas lá, com novos amigos, tudo novidade. O Natal no frio, aquela coisa que a gente nunca viveu, né? O arena, no Natal e tal. Então foi mais tranquilo. Mas depois teve um que eu passei que foi horroroso, assim. Nossa, eu chorava. E aí eu disse, nunca mais vou passar o Natal fora de casa. Depois eu passei com um namorado. Porque... eu tive 2 oportunidades na minha vida de passar um período fora. O primeiro no intercâmbio, quando eu era jovem, que eu fui para a França. E depois já era casada, tinha 20 e poucos anos, fui para os Estados Unidos. E eu me lembro dessa cena, eu sentada numa mureta na Ilha de Saint-Louis, em Paris, lugar mais lindo do mundo, chorando aos prantos. Quer dizer, uma cena absolutamente inusitada, porque tu acha assim, imagina que sonho, né? Tá numa determinada data em Paris, na beira do Sena.
E não, tudo que eu queria era estar assim, na cozinha da casa da minha mãe, conversando com a minha família. Era muito louco. Essa sensação é muito estranha. E eu, nesses 10 anos, na verdade, eu vivi 3 em Portugal, 3 em Angola e agora 4 de volta a Portugal. Tu mora em que cidade? Moro em Lisboa. Quando eu mudei para Braga, que é uma cidade no norte de Portugal. Tu foste fazer o teu mestrado, exato, né, Gis? Fui fazer o mestrado. Eu fui, até vocês estavam falando dessas coisas, dos motivos de ir, né? Eu fui muito assim... O que aconteceu, eu tinha perdido um ano antes a minha mãe e o meu irmão no mesmo ano, então tinham sido coisas muito marcantes assim na minha vida. E eu precisava me libertar daquela dor, assim. Então, diferentemente dessa migração que tem hoje, de que as pessoas vão para procurar um país melhor, uma coisa assim, não foi o meu caso. Eu fui para me descobrir. Eu precisava ter essa coragem de viver. Com a Gis. Exato. E foi interessante, porque eu cheguei lá, assim, e eu pensei, ninguém me conhece. Vou ser a pessoa que eu sempre quis, sabe? Tirar todas as cascas de cebola que a gente usa. E claro que isso dá problema, né? Porque a gente tira todas as proteções e dá uma apanhada da vida também, porque é difícil. Eu digo que quando a gente muda para outro país é como se fosse um Big Brother, assim. Tu tá sempre convivendo, começa a conviver com um monte de pessoas que aparentemente têm muitas coisas em comum contigo. E aí tem identificação imediata, assim. Nossa, temos tudo a ver, e grandes até porque amigos. estão na mesma situação, começa né? a partilhar segredos e coisas, e de repente começa a te frustrar com aquelas pessoas, porque na verdade tu conheceu uma faceta daquela pessoa e ela é muito mais coisas. Mas só voltando assim, desculpa, só voltando um pouco assim, tu falaste nessa questão de buscar um reencontro, né, com a Gis, que é tu, no caso. Eu penso que isso tem um pouco de verdade em todas as pessoas que vão passar um período fora. Eu me lembro que quando eu fui, nas 2 vezes que eu fui morar um tempo fora, eu busquei isso. Uma vez eu era jovem, outra vez eu era uma jovem casada, na segunda vez. E nas 2 eu me lembro que como era importante para mim ser importante pelo que eu sou. E não porque tu é jornalista, porque tu tem isso, porque tu tem aquilo. Não, pela pessoa que tu é. Tu parte do zero. Tu é uma folha em branco. Ninguém sabe se tu é pobre, se tu é rico, se tu é feito, nada. E, Gis, uma coisa agora que eu me lembrei, assim, que tu comentaste na época, até eu te visitei logo depois, um ano, né, depois que tu estavas lá, já naquela época tu disseste da questão, assim, que havia um certo preconceito com a brasileira. Não é preconceito, um estereótipo, né? Mas existe, que as pessoas viam. Isso existe. Eu queria que tu contasse um pouquinho isso pra gente também. Quando eu cheguei, eu senti isso muito forte, assim, porque no norte é ainda mais agravada essa questão, porque houve muita questão de prostituição de brasileiras lá. E até outro dia eu estava conversando, eu estou participando de um grupo que é de apoio ao assédio à mulher estrangeira no exterior. Ah, que bárbaro isso! Eu estou começando a ajudá-las, vou ajudar mais nessa coisa das redes sociais e tal. E comecei a ver que, na verdade, não tinha mudado, sabe? Eu achei, não, 10 anos. Sim. E depois mudei para Lisboa e isso é um pouco mais disfarçado do que numa cidade do interior como era Braga. Mas vejo que não, que isso continua. E conversando com pessoas, eu vi uma coisa muito interessante, assim. Naquela época, quando a mulher brasileira começou a migrar e tinha também essa coisa da prostituição, mas também tinha uma própria agressão por a mulher brasileira se cuidar. Porque a mulher portuguesa tinha muito... vinha da ditadura e tinha o seu marido como algo garantido. Então, assim, casava e não se cuidava mais. E também o dentista lá é muito caro, aí não cuidava do cabelo, o cabeleireiro, unhas, a mão. A mulher ficava tirada. Brasileira lá muito vaidosa. Mas eu me lembro era uma disso. agressão Eu me lembro pra quando eu eles, fiz o meu intercâmbio na França, havia vários estrangeiros na sala de aula e teve um determinado dia que a professora falou assim, vamos fazer uma apresentação dos países aqui representados. Sim. E aí, o americano foi engraçado, ele botou, nosso rei na época era o lanche, o hambúrguer, esse do McDonald's. Tá. Brincando, né? Nossa bebida é a Coca-Cola. E aí, quando chegou a minha vez, eu quis falar do Brasil, das diferenças. Eu contei que eu era de um estado onde fazia frio, que era mais próximo até da Argentina e do Uruguai do que essa ideia que se tem. E eu me lembro dos meus colegas ficaram, mas tu não vai dançar lambada? Te juro, imagina a minha situação. Não, eu nem sei dançar lambada. Eu falei. Porque existe esse estereótipo, né, de que a brasileira é mais solta. Samba, ou não sei
Mas assim, eu me lembro de em sala de aula, uma colega falar assim, porque vocês brasileiros vêm para cá e acham que estão no país de vocês e usam só decotes e mini saia Que tem o e dress chinelo code havaiano, próprio português. E eu fiquei furiosa, assim, na hora. Porque eu já tinha vivido várias coisas. Desde, assim, o motorista de táxi desejar bom trabalho quando tu desce pra ir dançar na discoteca. Sim. Legal é discoteca. Que já. barbaridade. E aí eu disse pra ela, olha, desculpa lá, mas isso é um modo de pensar que me entristece muito uma pessoa jovem como tu pensar, porque tu não conhece o meu país. O que tu conhece do Brasil? Eu não conheço todo o meu país. Tu não sabe que de onde eu vivo, se eu for passar o ano inteiro de chinela havaiana, bermuda ou de decote, mas eu vou morrer de frio, porque faz tanto frio quanto aqui na tua cidade. Sabe? Então, assim, antes de falar do meu país, vai conhecer sobre ele. Pré-julgamento. Porque né? isso, exato, foi o que eu disse. Isso se chama pré-conceito. Tu tem um conceito pré-concebido de uma coisa que tu não conhece. Então, assim, antes de falar sobre algo, estuda comunicação, sabe? A gente fazia um mestrado em publicidade e relações públicas. Que tu parte do princípio que são informa, pessoas informadas, sim, né? te informa antes de dizer uma coisa dessa, porque tu passa vergonha. E ficou um clima, assim, na aula, né? Mas disse, a professora me apoiou. Que bom, né? Menos mal. Giz, eu queria que tu contasse um pouquinho assim, e quando vão outros brasileiros lá, ou quando tu recebe visita, assim, deve ser uma delícia, assim, receber a tua família lá, eu sei que teu pai já te visitaste, né? É um outro tipo de reencontro também, Sim, né? Sim. Eu adoro quando vão os amigos, assim, adorei quando foste, foi bárbaro. A Lila diz que é muito fácil de se apaixonar por Lisboa nas minhas mãos, porque eu tenho uma paixão, foi o amor à primeira vista, assim, por Lisboa. E gosto muito da história, da cidade, das coisas. Sim. E então, quando vai alguém, eu levo para passear por tudo e tal. E minhas irmãs vão bem seguido, assim. O meu pai foi 2 vezes nesses 10 anos. Ele já está com 84, então começa a ficar mais complicado para ir, mas foi há 2 anos. E é bárbaro, assim, eu adoro, porque, claro, tem aquelas coisas quando são pessoas novas que nunca foram, aquele roteirinho clássico que tem que fazer. Mas depois também tem outras coisas que pode, à medida das minhas irmãs, por exemplo, que sempre vão, a gente já faz um monte de programa diferente e sempre tem uma viagem para o interior que dá para fazer. O interior de Portugal é maravilhoso. Mas Hoje, agora... o que tu diria para alguém ir, assim, fora do circuito, esses já que não são o roteirinho básico? Hoje, o que tu faria com alguém, assim? Tipo, se a tua irmã fosse hoje para lá? É um pouco complicado hoje isso, porque depois da internet até me perguntam assim, me diz um restaurante que seja segredo. Todos os que eu sabia não são mais, porque depois que alguém colocou num blog, viralizou. colocou no Facebook, No já Instagram. acabou, né? Todo mundo fica sabendo. Mas assim, tem lugares que são mais escondidos. Por exemplo, o litoral alentejano, a costa vicentina. Sem é contar um os lugar, vinhos alentejanos, que são maravilhosos. que daí é a parte do interior do Alentejo. Mas pouca gente sabe que o Alentejo tem também um litoral. E a maioria das pessoas vão para o Algarve. Então, é um lugar mais, assim, que mais os portugueses vão. Depois, dentro mesmo do interior do Alentejo, tem várias cidadezinhas que as pessoas vão normalmente em Évora e tal. E tem cidades muradas, tipo Monsaraz, que é lindíssimo. lindo! Com meu pai, a gente foi lá e dormiu uma noite. Em cima do morro, uma cidade murada bem pequenininha, que eles fazem uma cerâmica incrível, assim, bem legal. Tem muitas coisas, assim, Portugal Magalhães é é uma cidade muito legal. Lindíssimo, lindíssimo, vale a pena conhecer. E hoje, assim, essa presença dos brasileiros, como é que está a relação dos portugueses com os brasileiros, assim? É um pouco complicado falar isso, porque, tipo, falar na TV é um tanto pesado, dizer que o que a gente nota, assim, é que é diferente o português recebendo um turista brasileiro e o brasileiro que quer viver lá, sabe? Nem sempre essa recepção é tão amistosa assim, porque é uma disputa de mercado, é normal. É um país pequeno, né? O mercado é pequeno. Então, acaba que essa parte nem sempre é tão receptivo assim. Depende muito do mercado. Mas, por exemplo, a área de tecnologia está sendo muito receptiva para todos os lugares, para todos os países. Assim. Mas, assim, para o turista, eu acho que eles cada vez estão melhores. Eu noto uma grande diferença assim, do Portugal que eu cheguei para agora, porque toda essa coisa de ser divulgado, de ser um ótimo país para viajar e tal,
acabou que Portugal hoje em dia já está recebendo bem melhor os turistas do que recebeu no passado. E consta né? que também eles estão querendo investir muito em aposentados, né? Sim. Aposentados brasileiros que têm uma renda fixa, por Exato. exemplo, eles dão uma tem série uma amiga minha que foi para lá de agora, está comprando um subsídios. apartamento belíssimo, assim. E ela não precisa nem de fiador. Eu tenho nacionalidade portuguesa, mas preciso Tu de um tens fiador. por família ou tu tens Não, por- de ter vivido lá. Por ter vivido lá. Eu conquistei a nacionalidade. E a experiência em Angola, como é que foi? Vamos aproveitar, né, que ela está aqui para contar um pouquinho disso. Angola é um mundo à parte, assim, porque a gente tem esse péssimo hábito de tratar a África como sendo, como a gente fala o Nordeste, como sendo um estado só, né? É o mesmo E- preconceito É. que tem em relação E a aos gente brasileiros. trata a África como sendo um grande país e é muito diferente. Visitei vários lugares lá e realmente é muito diferente, assim. E Angola é um lugar realmente de contrastes, assim. Tem pessoas de muito dinheiro e pessoas muito pobres. E é interessante que nos lugares, depois quando tem as pessoas, tipo os estrangeiros, que têm um nível de vida bem acima das pessoas que vivem lá, mas não são bilionários, porque quando a gente diz muito rico, é aquela coisa assim, tem um jato para buscar champanhes em Paris só para isso, ninguém vai buscar vinho em Paris, entende? Nesse nível. A gente acaba indo nos mesmos lugares dessas pessoas com muito dinheiro, porque não tem tantos lugares assim para ir. Então, tu vê mesmo, assim, e tem bares belíssimos, que eu nunca pensei, quando eu cheguei assim, vou para o continente africano, eu nunca pensei, tem os bares muito mais bonitos do que aqui em Porto Alegre, sabe? Bom, mas... E de beira do mar, assim, e coisas, e passeios de lancha, de não sei o quê, coisas que são, assim, de um nível muito acima do que tu está acostumado, né? Mas depois tem, assim, o dia a dia com as pessoas mais simples, que são super alegres, divertidas, afetivas. É muito interessante, é uma experiência porque que eu não me arrependo em nenhum momento, assim, vivi 3 anos lá e foi maravilhoso. São aquelas, como tudo na vida, né? Vantagens e desvantagens. Eu até não comentei no bloco anterior, quando a gente estava aqui conversando com a Graça, mas, por exemplo, uma coisa que a mim tranquiliza, tendo um filho morando fora, a questão da segurança, né? Que o Brasil hoje vive esse inferno, que é a insegurança, ainda mais quem tem filho jovem, que sai à noite, que, né? Enfim, vai em barzinho e tal. Não que a gente não saia, né? Mas a gurizada tá mais na rua e tal. A questão da segurança, que na Europa tu também tens, Não, né? total. Isso é o que mais eu acho que tem atraído os brasileiros para lá Exatamente. agora, e, inclusive brasileiros e europeus, porque Portugal é um dos países onde existe menos probabilidade de ataque terrorista dentro da Europa. Então, os franceses, hoje em dia, são as pessoas que mais compram casa em Lisboa. Olha que interessante. Em segundo lugar, os brasileiros. O fluxo de migração para Portugal está altíssimo e isso está interferindo muito na vida do português e de nós que estamos lá há mais tempo. É aí que eu queria colocar. Por outro lado, também, como está aumentando muito a imigração nos países ricos, né, e nas economias mais pujantes, isso também está gerando assim, o efeito da defesa, né? Quer dizer, o governo Trump é notório, né, sabido e notório, que está criando uma série de empecilhos para que brasileiros trabalhem lá. Exigem agora uma série de coisas, até tem que fazer um doutorado, a empresa tem que pagar, tem uma série de complicadores aí. E a Europa também está vivendo esse drama, mas, né? tipo, Portugal, eles estão bem receptivos. Até os portugueses não sei o que vão fazer, porque o governo português está bem receptivo nessa questão de vistos e de receber, inclusive com o Brasil, tratados e tal. Mas a questão é, o custo de vida para gente que vive lá há mais tempo aumentou muito. Sim. Não só pelas pessoas que estão indo viver, isso aumentou muito a compra de casas, os valores de casas para compra, mas na questão do aluguel, o que acontece? Com o turismo, desde 2011, Portugal começou a ser escolhido por vários meios de comunicação como o melhor lugar para se visitar na Europa. E o que acontece é que as pessoas começaram a pegar os apartamentos que Airbnb. tinham de aluguel de longa duração para fazer Airbnb ou um outro esquema que tem lá, que é o Uniplaces, que aluga, assim, para estudantes ou para pessoas que queiram morar, tipo, um semestre, um ano, um apartamento mobiliado. E aí... Sim, aí quem isso mora lá como acaba tu... que diminuiu a oferta, portanto, os Subiu preços os preços, subiram aumentaram os e preços, agora claro. está caríssimo de viver em Lisboa. Então, o lisboeta
o alfacinha, como a gente chama lá, né? Porque eles plantavam muitas alfaces à volta de Lisboa e ficaram conhecidos como os alfacinhas. E no Porto são os tripeiros, porque faziam muita linguiça. E daí, então, ficou essa coisa de... As pessoas estão tendo que sair do centro da cidade e viver fora de Lisboa, porque está muito caro. Para um pai mandar o seu filho do interior, antes um quarto custava metade do que custa hoje. Tipo o quê? Muito Assim, caro. dá uma ideia de valores. Não, antes um quarto para um estudante filho, assim, de alguém que vem, vou estudar em Lisboa, vem do interior, custava 250 euros, agora custa 400, 450. Então, assim, é bem mais caro. Sim, é quase o dobro. É. Lila! Fim já de bloco, gente, a gente começa a conversar, passa rápido. Eu falei, quando eu convidei a Giz, ela disse, mas será? Se Giz vai ver, voa. Giz, assim, como a gente voa. tem mais um minutinho contigo, como é que vai ser o teu reencontro aqui de fim de ano de Natal? Ai, assim? olha, Tu meu veio fim de passar- ano já foi maravilhoso, porque a minha irmã casou depois de 32 anos vivendo com o marido, para poder ter a nacionalidade italiana, que veio para a família por parte do esposo dela. Ela casou, então eu vim e fui a celebrante do casamento, eu fui a padra do casamento. Que legal. Que fiz a cerimônia, então foi emocionante. E agora vem essa fase de Natal, Ano Novo, e dia 1º já volto. E vários encontros com as papo- amigas, né? Isso eu tô Ah, sabendo, sim. eu tô acompanhando, né? Não, Legal. E a Lila sempre tem prioridade, porque quando a coisa tá feia, ela já essa usa. coisa de tristeza, quem me socorre, né, Lilinha? Ela e os astros. Exato. Gente, vamos fazer um intervalinho, aí a gente vai convidar a Graça para voltar pro sofá. Com certeza. Olha, pra gente então encerrar nesse programa de reencontros. Ai, a Graça trouxe uma surpresa pra gente. E vocês vão saber qual é em breve. Bom, então, né, meninas? Nós Pois voltamos é. aqui todas com um cálicezinho de champanhe, de espumante, de espumante na mão para esse final de ano, um programa meio natalino. A Maria da Graça usou champanhe, né, Maria da Graça? Óbvio. Espumante, Espumante. Marla Martins. A gente também ganhou um mimo lindo aqui da Giz. Giz. Ela tem que ser Giz. E A assim, cerâmica ó, portuguesa, nós né? vamos fazer um Linda. brinde, né, a nossa amizade. Aos Ai, reencontros, aos né? ao canal RDC TV, que começou esse ano e já está sendo um baita de um sucesso. E elas estão nervosas, achando que eu não vou saber abrir, mas A eu gente tá preocupada Vamos! aqui com esse momento. vou abrir a gaiolinha. Vamos lá, vamos ver. Estamos na torcida que nada aconteça no estúdio. Eu falei, eu era cravo, você acreditou? Eu tava esperando. E não, Arrasou. arrasou. Isso que eu não vou fazer é aquele do facão hoje, tá? Mas Sim, até me apavorei agora. Nesse momento, fiquei preocupada. Nós vamos E fazer já- um programa um especial sobre Marla abrindo champanhe. Não, e Olha, assim, Precisa, hein, galera? não, e aqui já vai um truque, tá, pessoal, em casa, que eu aprendi. Então, porque pra quem não sabe, a gente primeiro gela o fundinho do copo, Olha, que legal. porque senão a champanhe, o espumante, Marla Martins, ele sobe. E aí vira, é aquele mico, aí a pessoa tem que fazer... Não precisa, assim. Gela o Aí copo tu volta primeiro, né? ali, exatamente. Isso também ajuda a Olha, ficar que depois viva, interessante. a Ai, eu também não champanhe, sabia fica isso, Ah, amiga. viu? Marla também é cultura. Também é cultura. Agora, O pessoal gurias, que agora vai ter as festas de fim de ano já pode ficar ligado nessa dica, né? Mas aí, ó. agora sim, ó, gurias, eu vou colocar aqui, né, Sim, no chão. Bota no teu ladinho aí, Lila, claro. por favor. Tá cheio de Não, espaço. eu queria comentar com vocês uma coisinha. Ai, tintim, claro. Mão direita, né? Aos reencontros, Pode. aos amigos. Agora vai Aos começar a ficar reencontros. animado, vamos ver. Não, o que eu queria falar, que eu acho que é uma coisa que a Graça pode colaborar muito, e a Giz viveu isso, assim, uma coisa que a gente falou assim, dos perrengues, né, de morar no exterior, Sim. dos reencontros, da parte boa, da parte chata, do ninho vazio das mães, etc. Mas, assim, ó, tem uma parte que eu acho muito legal, que é tu, de repente, ver o teu filho um cidadão do mundo, assim. Tu, de repente, vê que ele se vira bem, que ele resolve os seus problemas, né, sozinho e vai bem, né? E tem que, eventualmente, ir num médico, tem que, eventualmente... sei lá, trabalhar para conseguir comprar determinada coisa e dominar o idioma, e pega trem, e pega metrô, e pega ônibus. Isso é muito bacana, assim, eu acho que, né, Graça? Essa parte, assim, para... Pagar eles pro mundo, né? E como é que foi pra ti? Eu tenho uma experiência muito interessante, assim, para dividir, porque, como eu comentei, quando eu fui embora, eu tinha perdido a minha mãe e meu irmão. Nós éramos 4 irmãos. E
E o meu pai, quando foi embora, eu digo que isso é a maior prova de que o meu pai é realmente uma pessoa especial, né? Até me emociona. Porque eu cresci com meu pai dizendo para minha mãe era muito apegada, gente. Ele dizia, os filhos são para o mundo. Os filhos não são nossos, os filhos são para o mundo. E no dia que eu embarquei, ele me abraçou e disse, se é lá que tu queres estar, se é lá que tu vai estar feliz, é lá que tu tens de estar. É isso aí. E é isso, assim, é muito difícil às vezes para mim, que tô sozinha, viver lá, né? As pessoas perguntam, porque na verdade eu fui meio que pioneira, assim, nisso. Porque a época que eu fui com 39. Então, assim, essa coisa que as pessoas agora tá muito normal, de mais velhas, revendo essa vida e não sei o quê, na verdade eu fiz isso um pouco antes das outras pessoas. E como eu falei, eu fui atrás dessa descoberta de quem eu era. Eu queria ser mais feliz comigo mesma. E foi difícil, foi sofrido. Mas foi tão legal quando eu me encontrei e eu descobri que eu gostava da pessoa que eu era. E que eu não precisava, assim, que eu não tinha que agradar ninguém, porque, assim, ótimo, as pessoas iam gostar porque eu era uma pessoa legal, sabe? Não Então, que tu é filha do fulano, irmã do ciclano. Nem tinha tanto isso, mas tinha até essa necessidade de agradar. Às vezes, eu venho do mercado publicitário, eu tenho um jeito de ser muito diferente. Eu não gosto muito dessa coisa do brilhar, do aparecer, do não sei o quê. Eu sou muito low profile. E muitas vagas eu perdi, muitas coisas por não ser essa pessoa que fica lá convivendo e fazendo todo, né? Então, assim, eu vi que, ok, eu posso vencer em qualquer lugar do mundo. Talvez não do jeito que as pessoas esperam. Mas o teu sucesso. Mas o teu jeito, eu ter o né? meu sucesso e ser feliz assim. E isso é muito bacana. E para isso o apoio dos amigos à distância é muito legal também. E os novos amigos que se faz fora. E é sempre também. uma reconstrução, né? Eu ia comentar agora também com a Graça, quer dizer, eu ia brincar com ela, será que tu tá preparada para ver teus 4 filhos? Daqui a pouco vão ter o direito ao green card, vão arranjar namorada ou namorado, podem casar, ter filhos. E eu, ao mesmo tempo que eu ia te perguntar, eu já respondi por mim. Preparada, a gente nunca tá preparada. a gente nunca tá preparada. É uma construção, né? Eu acho que nem eu já falei, Um né? passo de cada vez, um passo, tipo assim, adaptação a cada momento. E assim, é importante as pessoas serem felizes, né? Se meus filhos estão felizes lá, eu vou estar feliz por eles. Eu vou visitá-los, ou a gente vai fazer... que nem eu estava te falando, né, Anitta? Eu sou gaúcha até debaixo d'água, eu sou bairrista, não adianta, eu amo meu país, eu torço por ele, sabe? Mesmo estando fora, eu torço muito por ele. Então, eu espero que os meus filhos, assim, ó, que eles tenham a grandiosidade de saber o que é bom para eles. A gente planta a sementinha, né? Claro, né? A gente mais não pode fazer. E daí, quando tu fala assim, eu me realizei... Tomara que meus filhos também consigam isso, né? Porque agora eu acho importante, assim, frisar, já que a gente está falando disso de reencontros e tal, é essa coisa da família ser o porto seguro, sabe? Sim, isso é o que me faz, quando eu não estou bem lá, eu sei que eu tenho um porto seguro aqui. Importante. E se eu comprar uma passagem e vier, ou se eu ligar, vai ter teu porto eu seguro. tenho as minhas irmãs, tenho meu pai, tenho os meus amigos. Isso é o que fica. E é o que essa tu frase, construíste na tua vida, essa né? é exatamente a frase que eu digo pro meu filho toda vez que ele embarca. Pro João Pedro. Eu digo, meu filho, assim, ó, qualquer coisa, eu tô aqui. E é tudo, isso. né? E é isso. tudo. Então, É só assim, isso que a gente quer. É isso aí. E é tudo que não Gurias, vocês adianta. não botaram fé no meu abrir champanhe, mas eu arrasei. Olha, Lá na Europa, diz que quando a gente brinda, tem que olhar no olho, assim. Olha, então, daqui aqui vai olhar. Então, tá, Mais uma meninas, nós, amiga. guris do estúdio, Deia, Natal. obrigada. Deia, Bom ano Giovana, pra todo Eduardo. mundo. Pra todo mundo. Que seja um grande ano, 2019. Amém, estamos precisando. Boas festas, né, Amém. para todo mundo, um Isso aí. Natal. Que não muitos existam mais encontros, fronteiras, né? Que a vida não seja existam. sempre esse reencontro, esse encontro ali, amor. ao alcance da mão. Aproveitar essa desculpinha que o ano tá virando para ver com mais otimismo e começar É verdade. uma nova oportunidade. ver com E uma nova- afeto, né? Que esse afeto que hoje está aqui presente, esteja presente aí também nos dias de Lila, vocês. parceira! Amiga querida. Tchim, tchim, gente. Beijos. Feliz Natal pra todo mundo. Até o ano que vem. Não? É, Talvez. tem um antes, mas tudo bem. Ah, tá.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.